Estamos ao vivo. Tá ok. Começa. Pessoal, boa noite, quer dizer boa tarde, né? Fim de tarde, 5 horas da tarde, 17 horas. Estamos aqui com vocês para mais uma live. Só que essa, nesse sábado, para falar sobre família. E Jael, ela vai dar uma palavrinha também com você. Primeiro dizer que é uma alegria, né, a gente poder estar compartilhando um pouquinho sobre esse tema, como vivenciar a quarentena em família. E eu queria que a gente se apresentasse um pouquinho, né, para você que está acompanhando aí, que está assistindo, mas que ainda não é da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Nossa Casa, mas que você possa conhecer um pouquinho da nossa história. Nós somos casados há 30 anos, eu sou Jael. E eu sou Carlos Alberto. Nós temos um casal de filhos, a Carolina, que hoje é casada com o André, com o nosso filho agora, que mora no Canadá, e o Carlos II, que está aqui morando conosco no Brasil. E já trabalhamos com casais há um bom tempo, né? Pelo menos aí há mais de 25 anos no gabinete pastoral, no atendimento de casais, de famílias. Então nós temos já uma longa história com a escuta de problemas familiares, de relacionamento. Trabalhamos dando palestra para casais, para jovens. Temos um livro escrito chamado Em Busca de um Namoro Cristão, que é um livro que fala sobre relacionamento, sobretudo para aqueles que vão construir uma família. Enfim, é uma área que a gente já estuda há muito tempo, mas que é um desafio para nós. É verdade. Porque eu sempre digo que casamento não existe um casamento perfeito, né? O casamento é uma casa que a gente vai construindo dia a dia, tijolo por tijolo, e a gente sabe que a vivência do dia a dia de um casal é um grande desafio. Ninguém consegue fazer um curso para se aprimorar de forma assim, de não se superar em qualquer momento em relação ao ajustamento na família. Não se faz um curso e definitivamente está pronto para a vida conjugal, né, Jair? Exatamente. Então, a gente agora está vivenciando um momento inusitado, né? Uma coisa que, de repente, as famílias ficaram trancafiadas dentro de casa, dentro do mesmo ambiente e sem nenhuma preparação para isso. A gente não foi preparado e de repente a gente fez um treinamentozinho de sobrevivência, não. De repente todo mundo teve que entrar dentro de casa e começar a vivenciar. E isso nos chama a atenção porque já em outros países que a quarentena começou antes do Brasil, né? Exemplo da China, de onde tudo começou. A gente foi surpreendido com uma notícia que fala de uma cidade Xi'an, lá da China, onde o número de divórcios, de pedido de divórcios nesse período de quarentena foi algo assim surpreendente, a ponto de chamar a atenção do mundo sobre isso. Nós estamos há algumas semanas, né, atrás de alguns países e a gente já vê os efeitos tão terríveis, sobretudo em relação à saúde propriamente dita, mas à saúde emocional e aos relacionamentos. E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho com vocês hoje à tarde e quer a participação de vocês. Se ao longo da nossa conversa você tiver alguma pergunta para fazer, coloque aí nos comentários, manda a sua pergunta e a gente vai tentar interagir com vocês e conversar com vocês nesse sentido. Então, como o Covid-19 influencia no aumento de divórcios e na violência doméstica? Isso já também é notícia aqui no Brasil. A gente já está vendo isso acontecer no Brasil e eu gostaria que o pastor Carlos comece a falar um pouquinho sobre isso, que a gente já está vivenciando e ele já na escuta, no relacionamento, fazendo atendimento muitas vezes por telefone, já tem percebido isso também no nosso país. Já tem havido informações através da mídia, das redes de televisão, de um aumento significativo da agressão da mulher. Mulheres sendo agredidas porque a família teve que ficar trancafiada dentro de casa. E
creio, não houve isso na reportagem, que se tem havido agressão da esposa, eu deduzo, como psicólogo, como pastor há mais de 35 anos, que também tem havido uma agressão muito grande de crianças também, de filhos. Então, por que isso? Em primeiro lugar, é o seguinte: quando nós recebemos um não superior à nossa vontade, de fora para dentro, esse não externo não é um não imposto por nós mesmos, não fomos nós que tomamos a decisão de ficar em casa. Quando nós recebemos esse não vindo como uma obrigatoriedade, uma imposição não impositiva, isso gera em nós, em primeiro lugar, desconforto. Segundo lugar, muitas tensões, porque a sua liberdade foi cerceada. Terceiro lugar, você quebra toda a sua rotina. Você tinha uma programação de vida, diária, e ela foi totalmente quebrada. A não ser algumas exceções, né? Algumas funções, algumas pessoas que trabalham em algumas áreas, a vida permanece a mesma, talvez até mais intensa, como é o caso dos profissionais da área de saúde. Mas a pessoal da limpeza, militares e alguns outros, eles permanecem com as atividades. E isso gera tensões, porque quando você está dentro de casa, forçadamente, tem aquele grupo de pessoas que perdeu o seu pão de cada dia, o seu ganha-pão. Outros, as empresas fecharam, empresas faliram. Então tudo isso gera tensões. E aí fica dentro de casa duas pessoas, às vezes 3, 4, 5, como se fossem fios de alta tensão desencapados. E uma coisa interessante que a gente precisa pensar é o seguinte: será que só agora, nessa quarentena, que os problemas começaram a acontecer, ou a família era extremamente unida e de repente coloca dentro de casa e começa a ter problema? Não, a verdade, a gente sempre teve problema, sempre teve dificuldade. Os casais se desentendem, é natural isso, às vezes problema entre os filhos. A questão é que no dia a dia da gente isso vai se diluindo, porque às vezes o casal está com um certo problema, mas sai de casa para trabalhar, passa o dia fora e volta, e por questão de sobrevivência começa a conversar e de repente a necessidade faz com que eles consigam interagir. E aí isso parece que vai se diluindo, mas quando a gente está dentro do mesmo ambiente, parece que aquela coisa não vai terminar mais nunca. E aí a gente vê que há uma tristeza, inclusive de pessoas que dizem assim: meu Deus, eu nunca pensei que essa pessoa fosse tão difícil. Eu estou conhecendo meu marido agora, eu estou conhecendo a minha esposa agora. Eu estou impressionado com esse tipo de comportamento. Como é que essa pessoa é desse jeito? E eu ainda não tinha notado, né? Então a gente está querendo trazer uma palavra de conforto e de ânimo para você. Primeiro dizer que isso é natural. Esse fenômeno não está acontecendo só na sua casa. É bem provável que isso esteja acontecendo em 99% da população. A não ser quem mora sozinho é que está realmente isento de passar por esse tipo de desgaste. Mas numa família que de repente está todo mundo junto e tentando se entender e tentando superar algo que está acontecendo que ninguém sabe exatamente como vai se dar nos dias que vêm, é muito natural que essa ansiedade venha, que essa angústia, que esse desconforto e que essa coisa comece a tomar uma proporção grande dentro de casa. E o nosso desejo realmente nessa tarde é a gente poder conversar com você, dar algumas alternativas, né? Conversar sobre algumas possibilidades que a gente pode fazer para que esse tempo, ao invés de ser um momento de tormenta, possa ser um momento de crescimento, um momento de ajustamento, um momento onde essa família vai sair mais forte dessa tempestade, vai sair mais forte, vai crescer mais e as pessoas vão se amar mais. É verdade, exatamente. Eu queria inclusive que fosse falado um pouquinho agora dessa ansiedade que vai batendo no coração, né? Porque a gente sabe, assim, às vezes um tá no momento que tá mais tranquilo e o outro tá mais angustiado.
Um às vezes consegue lidar com isso de uma forma mais tranquila e o outro não. E às vezes a gente pode estar olhando para o outro e achando que o outro não tem fé, ou achando que o outro está exagerando, está fazendo sensacionalismo. Como é que a gente poderia lidar com essa diferença agora no meio do relacionamento? Cada pessoa lida com a clausura de uma forma diferente. A prisão, o cerceamento da liberdade de uma forma diferente. E também a perda de perspectiva de uma forma diferente. A Bíblia diz assim: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Então aquele que é mais sensível, mais frágil e está mais fragilizado, precisa da ajuda do outro. E nós sempre precisamos da ajuda um do outro. Então, aquele que consegue lidar melhor com as tensões desse momento, precisa ter paciência com aquele que não consegue lidar bem. Às vezes o que acontece? Um vai fazer as atividades de casa. Eu não sei se você percebeu, está acontecendo na sua casa isso, mas em geral as pessoas têm comentado comigo que parece que as tarefas aumentaram em muito, ficando trancado dentro de casa. E é uma coisa interessante. Então às vezes um descarrega as tensões indo trabalhar, agir, e o outro vai para frente da televisão ou fica reclamando. Ou às vezes vai dormir, vai se refugiar na cama, fica amuado num canto, resmungando. E se você faz isso, você está cooperando para que a coisa fique muito pior, muito mais pesada. Por isso que a Bíblia diz: um ao outro ajudou. Você precisa se levantar e ajudar o seu cônjuge, os filhos participarem, criar uma programação, na verdade, da família, onde cada um tem a sua função, haver o respeito da privacidade de cada um. É claro que existem lares que têm um ambiente mais confortável, mais propício a isso. Existem outros que estão numa casa muito apertada e que não têm essa condição de liberdade. Mas tem que se criar isso, porque senão um começa a atropelar o outro. E como eu disse, são dois fios desencapados dando choque o tempo todo. E aí vai haver uma discussão, uma briga a qualquer momento ou a todo instante. Então, em primeiro lugar, tem que haver um desenvolvimento de comunhão com Deus. Primeira coisa do dia, põe Deus em primeiro lugar no seu lar. Busque a Deus em primeiro lugar. Quando você chama a Deus, convida a Deus, convoca a Deus, clama a Deus para que Ele assuma o controle do seu lar, a coisa funciona de uma maneira diferente. Segundo lugar, tem que haver respeito. Um respeitar o espaço do outro, o jeito de ser do outro, a maneira do outro agir. Terceiro lugar, tem que haver paciência, porque cada um tem a sua forma de ser, de agir, e a gente normalmente quer que o outro seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Até com filhos, né? Crianças também surtam nesse momento. Crianças entram em depressão, ansiedade, crianças podem se tornar chorosas, podem ficar inquietas, nervosas, tensas. Então é o momento da gente aplicar o que o Larry Coy dizia, a gente olhar a vida do ponto de vista do outro. E aí você precisa desenvolver muita paciência. E uma coisa que a gente precisa entender é que cada casa tem uma realidade. Então você tem que fazer adaptações na sua realidade. Porque vamos imaginar uma casa que tenha um casal, que tenha filhos, que tenha uma avó que mora com a família, que tenha nesses filhos uma criança pequena, um adolescente, que tenha um cachorro, que tenha um papagaio, que tenha um gato. Imagine agora todo mundo junto, disputando por atenção, disputando por privacidade, disputando por espaço. Então tem que criar possibilidades. Lembrar que aquele que está trabalhando home office precisa ser respeitado, porque ele está produzindo. Verdade. Mas aquele adolescente que também tinha o hábito de jogar o seu videogame, ou a criança, que também precisa desse momento de relax, colocar um fone de ouvido para não atrapalhar quem está lá fazendo o seu trabalho de home office, e aquela vovó que precisa ter aquele cochilo, ter algum espaço, algum momento. Então é uma adaptação, é um arranjo
que a família tem que fazer, pensando o seguinte: nós vamos passar, nós vamos atravessar, nós vamos viver essa história para a gente contar para as próximas gerações, se Deus quiser. Agora, tem uma questão que eu coloquei aqui sobre algo que é real, que é palpável, é o impacto financeiro na vida da família. Não é? Se a gente analisar, todo o mundo está vivendo isso. Muitas vezes a gente começa a pensar assim: meu Deus, é o fim. Eu que estava planejando isso, o meu negócio agora que estava querendo pegar. Eu que investi tudo apostando. A gente está vendo nas reportagens pessoas que investiram dinheiro pensando na Páscoa. A Páscoa já passou. Pessoas que investiram pensando em outra coisa. É a hora de se reinventar e pensar assim: não só sou eu que estou passando por isso. Todas as pessoas do mundo, de alguma forma, vão ter impacto na sua vida financeira. Uns mais, outros menos, mas todos teremos. Então agora não é hora de desespero, não é hora de botar a mão na cabeça, não é hora de achar que é fim da linha. Então é hora da gente começar a pensar: olha, tem que ter uma alternativa e eu vou buscar essa alternativa. E agora começar a pensar nisso. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a gente pode lidar com essa realidade. Gente, isso é uma realidade, né? Isso não é algo que vai acontecer, não, já está acontecendo. Então como é que a gente pode lidar com isso? Eu acho interessante a maneira como você tem feito aqui em casa, por exemplo. A alimentação, por exemplo. A gente tem comido a nossa alimentação muito saudável, porque você tem feito, mas às vezes sobra uma coisa daqui, uma coisa dali. Você vai dar uma misturada, faz aquilo que o mineiro chama de mexidão, né? Aproveita aquela sobra de comida. Por quê? Não é hora agora de gastar, de jogar fora nada. Você tem que aproveitar tudo, né? E a segunda coisa é o seguinte: nós precisamos entender que é um tempo que vai passar. Então, se vai passar, eu tenho que fazer um planejamento financeiro pensando assim: primeiro, eu não sei quanto tempo isso vai durar, né? Nós não sabemos se esse tal achatamento da curva, se ele vai vir no final do mês agora de abril. Era para o fim de maio, agora já é fim de abril. Aliás, era para o fim de março, agora é fim de abril. Sabe-se lá se vai vir para o fim de maio? A gente não sabe, né? Nós não sabemos como vai acontecer isso, tanto no Brasil como no mundo. Então, primeira coisa, você precisa aproveitar bem as suas finanças, regrando, para que você possa viver sempre pensando que isso pode durar mais do que você está programando. E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção: cuidado com esses empréstimos milagrosos. Os bancos nesse momento estão ligando para as pessoas. Hoje eu já recebi uma ligação do meu banco me oferecendo um empréstimo maravilhoso, não é? Mas com juros de 5,9%. Então, muito bonzinho eles, assim, estão muito preocupados com o meu bem-estar, né? E na hora que eu disse: não estou trabalhando, não é hora de pegar empréstimo, ainda não preciso de nenhum empréstimo, vou me reorganizar, e para eu pegar qualquer financiamento preciso ouvir os conselhos da minha classe, os acordos que serão feitos com o meu segmento de trabalho, as empresas que vão fazer convênio, para depois eu analisar. Aí a pessoa do outro lado da linha cinicamente disse assim: mas não tem nenhuma viagem, não tem alguma reforma na sua casa, não tem algum sonho que você queira realizar nesse momento? Eu disse: tem, o maior sonho é voltar a trabalhar. Quando eu voltar a trabalhar, minha vida já vai se resolver muito, então eu não preciso de nenhum empréstimo agora. Então cuidado, queridos, porque às vezes aquilo que aparentemente vai ser a solução do problema nessa hora, vai ser um problema a mais, um problema para você administrar mais na frente. Vai ser uma armadilha, né? Na verdade é uma grande cilada. Quando você está desnorteado, a família não raciocina bem, é o momento onde algumas pessoas mantêm o equilíbrio e raciocinam com caneta e papel na mão. Raciocine assim, escreva, avalie, e você realmente faça a coisa bem planejada, bem programada. Agora, não se perca nessa hora, porque tudo aquilo que é muito milagroso, na verdade é uma grande cilada para você e para a sua família. Muito cuidado com esses milagres aparentes que surgem nesse momento. Uma outra coisa é o seguinte: faça um planejamento baseado no que você tem
como reserva financeira. Então, regra é a coisa. Não quer dizer que, bom, então se eu comia um prato de arroz com feijão, eu vou comer agora meio. Porque o que o pastor Carlos e a doutora Jael estão falando é isso, eu vou ter que comer meio, porque eu não sei quanto vai durar. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que não é hora de você ficar agora no iFood fazendo encomenda toda hora, e você está ligando, pedindo alimentação cara, você criar um meio para você poder cozinhar em casa, você fazer sua alimentação de uma forma muito mais barata, quer dizer, você vai ter como organizar melhor os gastos, você fazendo dentro de casa. Então veja bem, é a hora de você fazer uma perspectiva financeira de sobrevivência. Porque você pode ter um bom lastro financeiro, mas eu sei que há pessoas me ouvindo que perderam toda a fonte de renda. Então você pode inclusive ser criativo nesse momento. Pedir que Deus te dê sabedoria para você ser criativo. Como algumas pessoas que acabaram de implantar um salão de beleza e agora estão fazendo quentinhas e vendendo quentinhas. E estão abençoando os seus vizinhos. Então, há outras pessoas fazendo outras coisas e estão assim, inclusive gente que nós conhecemos que tinha uma linha de trabalho e estão fazendo agora máscaras para poder vender. Então, você pode, essas máscaras de proteção para poder vender. Então, você pode migrar para uma área, ou você pode trabalhar numa área onde você de repente vai ter um ganho bem menor, mas vai estar ganhando. Tudo que você ganha não é perda. Então essa questão é grande. Então há um impacto financeiro? Há. Mas não esqueça do seguinte, Ageu capítulo 2, verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor que é supridor, ele continua olhando para a sua casa e para a sua família. Então, Filipenses, a Bíblia diz do mesmo jeito, 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, Deus continua conectado com você, com as suas necessidades, as necessidades da sua família, e Ele não abandonou você. Deus não está com medo de pegar o coronavírus, não. Pode ter certeza disso. E nem pega em Deus. E nem isso pegou Deus de surpresa. Então, Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo Amém. Bom. Amém? E eu queria aproveitar e dizer, a Antônia está dizendo aqui, a gente não pede comida aqui em casa, eu é que faço. Muito bem. E Raimundo está dizendo, educação financeira pura, muito bom, que legal. Nós queremos dizer o seguinte, queridos, a gente está falando de algo prático. Deixa eu dizer uma coisa para você. De repente o seu trabalho não é nada que você possa desenvolver como telemarketing, né? Como televendas, como delivery, mas é um momento de você repensar o seu trabalho, de você pensar como você tem feito no seu trabalho, se você tem algum empreendimento, se você é dono de alguma coisa, ou se você realmente é um funcionário, o que é que você pode fazer para ser melhor? Esse é um momento de grande reflexão. É verdade. Eu tenho certeza absoluta que eu vou voltar uma profissional muito melhor. Se eu já sou uma pessoa que procura excelência, o que eu tenho estudado nesse período, o que eu tenho aproveitado para fazer cursos, lives interessantes sobre vários temas. A minha esposa é dentista, então você para mim é a melhor dentista que existe no Brasil. Obrigada, meu amor. Mas olha só, o que eu tenho crescido como profissional, eu tenho certeza absoluta de que eu vou voltar melhor do que eu já fazia. Então a gente tem que aproveitar esse momento, queridos, para a gente crescer. É um tempo de treinamento. Agora deixa eu dizer outra coisa aqui para vocês. Isso que o pastor Carlos Alberto falou, eu queria que você pensasse vendo essa imagem. Não sei se você de casa você consegue ver essa imagem agora que eu coloquei, esse triângulo. E aqui do lado a gente colocou uma frase assim, Deus como ponto de convergência. Lá em cima, no alto da pirâmide, tem Deus. De um lado tem ele, o marido, do outro lado ela, e tem uma frase embaixo que diz assim, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos aproximamos um do outro. Isso é uma verdade que precisa estar
centrada na mente da família. É nesse momento que a gente está em família que os nossos filhos precisam ver o quanto nós nos comprometemos com Deus. Em momentos de crise como esse, eu vi uma coisa que me marcou muito uma vez. Eu estava vivendo um momento de crise na minha vida e eu li um livro, e desse livro eu não lembro praticamente nada, porque quando a gente está muito angustiado, quando a gente está passando por um problema, a gente tem dificuldade de absorver as coisas. Mas essa frase, ela saltou do livro para minha vida, e eu trago ela comigo. A frase dizia assim: no momento de crise, você coloca para fora ou o seu melhor ou o seu pior. Preste atenção nisso, veja como isso é forte. No momento de crise, as pessoas que lhe cercam, elas vão ver em você ou o seu melhor ou o seu pior. Então, nesse momento, os filhos vão ver que nível de intimidade nós temos com Deus. Eles vão ver que nível de confiança, de compromisso que nós temos com Deus. Se a gente passa o dia todinho assistindo televisão, assistindo jornal, mas o filho não vê a gente nunca pegar uma Bíblia para ler. O filho não tem um momento com a gente de culto doméstico. A esposa não vê o marido tendo seu momento devocional. O esposo não vê a esposa tendo seu momento devocional. E eu sei que para a mulher é difícil, porque tá lá na cozinha, eu também tô. Tem dias que eu entro na cozinha de 8 horas da manhã, 10 da noite, eu tô na frente da pia e eu digo: o que é isso? Que antigamente eu trabalhava e nessa quarentena parece que os pratos binam na pia, se multiplicam. Até o dia desse Carlos II, nosso filho, estava fazendo, me ajudando a lavar a louça do almoço, e eu já estava engatada fazendo a janta, e cada vez que ele lavava a última vasilha, eu ia e colocava outra, das que eu já estava usando. E ele disse: mãe, eu estou chegando à seguinte conclusão. Eu disse: o que é? É que o inferno vai ser assim. Eu falei: como assim? Lá no inferno não vai ter chama de fogo, não vai ter nada, só vai ter assim: eu vou estar terminando de lavar, eu não, que eu não vou estar lá, graças a Deus, mas quem estiver lá no inferno vai estar terminando de lavar a última panela, quando ele estiver passando a bucha assim, na última volta para ligar a torneira e lavar, e o demônio, Satanás, vai chegar com o outro bem engordurado e vai botar em cima. E eu ri muito nessa tarde. Mas é verdade, eu também estou lá na cozinha, mas eu tenho, sabe, feito o quê? Eu coloco a Bíblia, o áudio, e aí eu estou enchendo a minha mente da palavra de Deus. Ao invés de eu ficar: meu Deus, quando é que eu vou voltar a trabalhar? Meu Deus, e as contas vão chegar? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Se eu vou pegar o Covid, se eu não vou? Eu tenho procurado encher a minha mente. A palavra de Deus diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é desejável, tudo que é puro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E eu vou dizer uma coisa: tem sido uma bênção para mim, porque eu tenho ouvido a palavra de Deus que enche o meu coração, que enche a minha alma, que me alimenta espiritualmente. E isso, muitas vezes, naquele momento que a gente está querendo ficar ansioso, o Espírito Santo usa para nos acalmar. É verdade. Não é? Então, como é que a gente pode viver esse momento de estar junto em família, buscando ao Senhor? Então, quanto mais perto cada um estiver de Deus, então o homem vai em direção a Deus, a mulher sobe em direção a Deus, mais perto um do outro. E o espaço entre o casal para haver divergência, confusão, briga, vai ser menor. Então, quanto mais perto esse casal se aproxima de Deus, menos espaço para desentendimento, para confusão, para briga. E quanto mais perto de Deus, mais perto um do outro. Então, da mesma forma, marido e mulher têm filhos menores, né? Então vocês dois estão buscando a Deus. Aí o que vai acontecer? Marido e mulher estão buscando a Deus. Eles estão se aproximando de Deus. E aqui Deus está no ápice. Então eles estão chegando até Deus. O que acontece? O espaço para briga e confusão está bem pequeno. Mas quando marido e mulher se aproximam de Deus, eles trazem os filhos. Os filhos vão junto, porque os filhos, mais do que nunca, estão olhando para os pais nesse momento. Porque a família está toda dentro de casa nesse momento. Então está ali marido e mulher, e filhos, às vezes, né, como aqui no nosso prédio, eu sei, está a sogra de uma família, a outra está o sogro. Então, às vezes, você tem mais do que um. Nós temos reportagens de algumas comunidades simples, em alguns lugares do Brasil, que tem 8, 10 pessoas dentro de casa. Então, onde tem 8, 10 pessoas dentro de casa, aí é que a família precisa mesmo buscar a Deus. Se qualquer um precisa, ainda mais uma família assim.
Porque quando você busca a Deus, a paz de Cristo reina naquele lar. Agora, vai deixar de ter problema? Não. São seres humanos. São seres humanos que estão juntos. Então, enquanto o ser humano estiver junto, vai haver dificuldade. Mas, quanto mais você busca a Deus, menos probabilidade do diabo ter liberdade para agir e causar um buruçu, um tumulto dentro da sua casa. Então, eu queria só, caminhando aqui para o fim, dizer o seguinte, que, amado, preste bem atenção. Não há como acabar com a individualidade de cada pessoa. Você é quem você é, seu cônjuge é quem é. Agora, vocês vão estar se lapidando mais agora. Eu vou repetir o que eu falei. São 2 fios desencapados dentro de casa dando choque. Aí você vai clamar para que Deus bote a capa. Lembra lá de Ezequiel 37, que ele ressuscitou o vale de ossos secos? Então eu preguei outro dia numa live sobre isso. Então é pedir que Deus ele vai encapando a gente, para na hora que triscar um no outro, a gente não dê choque nem ande se estranhando. Porque é perfeitamente normal as tensões aumentarem quando vocês estão dentro de um mesmo espaço, pessoas que estão chateadas, tensas, preocupadas, ansiosas, é normal haver atrito. Então aí você busca a Deus, respeite o outro, dialoga bem muito, procure desenvolver atividades que cada um tem o seu tempo, o seu espaço, e você possa ter liberdade para poder caminhar um com o outro nesse período. Mais um pontinho que eu queria destacar com vocês é esse aqui, uma palavra-chave no meio a essa quarentena, a esse distanciamento social onde a gente está dentro de casa. É a palavra empatia, é olhar a vida do ponto de vista do outro. Eu falei no início que cada um tinha a sua rotina, cada um tinha a sua forma de viver. Então, o marido saía para trabalhar, voltava, os filhos tinham as atividades, enfim. E daqui a pouco está todo mundo agora dentro de casa. E aí, de repente, a gente começa a não ter aquele olhar, né, de paciência para o outro. E de repente a gente começa a achar que a rotina do outro não é boa. Boa é a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E aí às vezes a gente quer também que a casa se adeque à nossa rotina. E aí tem que ser tudo no meu horário, do meu jeito, como eu quero. Queridos, esse não é o momento para picuinhas. Esse não é o momento para embates desnecessários. Esse é um momento de crescimento emocional, relacional. Nós temos sim. Se você tinha tanta dificuldade de arrumar um tempinho para poder brincar com o seu filho, olha que grande oportunidade que Deus está te dando. Você tinha só 1 hora de almoço no seu trabalho, em casa você está tendo 2 horas de almoço dentro da tua rotina de trabalho. Que bênção de poder dividir, de poder compartilhar, da família ter um tempinho junto para poder conversar, mas sempre um respeitando o horário do outro também, a privacidade do outro também, porque esse momento a gente precisa diminuir os embates, né? E atenção, naquilo que eu posso, na verdade, renunciar, vamos fazer isso, vamos fazer a nossa parte. Não vamos cobrar só do outro, não vamos olhar o que o outro pode fazer, o que o outro deveria fazer, vamos olhar o que eu posso fazer para que essa quarentena seja uma bênção. E aí é um jogo, o que é que eu posso fazer? A minha pessoa, dentro daquilo que é possível eu fazer, e às vezes até me sacrificar. Teve momentos aqui em que eu passei assim umas 2 ou 3 noites que eu não dormi, literalmente, nunca tive insônia na minha vida, nunca. E nesse momento, aliás, lembro que eu tive na gravidez do meu primeiro filho, do nosso primeiro filho, mas depois disso eu sou uma pessoa que tocou e dormiu. E eu passei a ficar acordada. Teve uma madrugada que eu vim pra cozinha e fiquei lavando prato, arrumando cozinha 4 horas da manhã. Mas aí no outro dia que eu tava muito cansada, eu dormi. E meu esposo não me chamou e não me acordou. Eu vim acordar, era quase 11 horas do outro dia. E quando eu acordei, ele tinha feito café, tinha arrumado as coisas. Quer dizer, é um momento onde a gente tem que se colocar no lugar do outro e entender, puxa, como está sendo difícil. Ele está tendo mais dificuldade do que eu de lidar com essas questões. E como foi bem falado, há um momento em que o outro vai estar mais resistente.
Há um momento em que o outro vai estar mais resiliente, não é? De acordo com a psicologia. Mas o que importa, queridos, é que nós somos uma família. Nós precisamos entender que nós somos o projeto de Deus. É um privilégio muito grande. Imagina se você está sozinho na hora dessa. Mas você está podendo estar com a sua família, então vamos aproveitar isso. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir que Ele nos capacite. Né? E olha, quando o marido não quer usar máscara, Lourdes, amarra nele. Eita homem brabo, misericórdia. Olha, às vezes a gente olha para essa situação e minimiza algumas coisas, mas esse vírus é perigoso, a gente precisa realmente tomar cuidado, né? Isso, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu vou até passar aqui, que eu fiz um joguinho aqui para vocês interagirem aqui com a gente. Vamos ver se ele vai entrar aqui na tela. Já entrou. Entrou lá, pronto, vamos lá. Eu coloquei algumas palavras aqui para a gente descobrir que são palavras importantíssimas para a gente treinar. Um treinamento nessa quarentena do Covid. Se você for encontrando as palavras, você pode ir digitando aí, que a gente vai vendo aqui quem é que achou essas palavras. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui importante. Eu não sei se você que é pai, se você que é mãe, se você já contou a história da sua vida para o seu filho. Se você já compartilhou um pouquinho da tua juventude, das tuas necessidades da época. Isso é um momento de enriquecimento. Sabe outro momento muito joia? Além do culto doméstico, é vocês pegarem álbuns de família e pegar fotografias antigas. De viagens que vocês fizeram, de situações que vocês vivenciaram. E vocês trazerem as lembranças de coisas boas que vocês viveram em família. A palavra de Deus diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então vamos lá. Eita, o pessoal está acertando aqui. Cláudia falou oração, Romero falou comunhão. Romero tá virado, falou respeito. Edivane também, comunhão. Edivane, oração, comunhão. Romero, investimento, isso. Vamos ver, ainda tá faltando. Vamos ver se aparece mais alguma aí. Vamos ver se você consegue identificar mais alguma palavra ali. Tem Isso. palavras ali muito fáceis da gente... E que são palavras que a gente precisa treinar. Isso, treinar, Edivane, respeito. Treinar. Isso, muito bem. Isso. Ok, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para ver se tem alguma que tá faltando. Investimento, isso, bem. Edivane, isso. Eu acho que olha, se você pensar, são as palavras do Covid, né? Aham. São as 5 Família. letras do Covid. Vamos lá. C, comunhão. V, investimento. Não, V. Oração, O, V de... Isso, vamos lá. Deixa eu colocar aqui pra gente ver. Então vamos lá. Comunhão. A gente tem que desenvolver comunhão, querido. E comunhão não é só de boca para fora, não. É comunhão espiritual, é comunhão emocional, né? Comunhão espiritual, é oração, é treinar oração. Hoje a gente estava tendo um momento em família, eu, Carlos, pai Carlos II, e a gente se ajoelhou ali no nosso escritório e nós oramos e nós clamamos a Deus por um sonho que a gente está tendo. E olha que é um sonho para a igreja da nossa casa, mas que Deus colocou no nosso coração e aproveitarmos esse período da quarentena para a gente gerar esse sonho, esse bebê espiritual, isso que está dentro do nosso coração, plantado pelo Espírito Santo, e nós hoje estivemos ali buscando ao Senhor. Então começa a fazer esse momento de oração, ao invés de ser aquela oração de medo, de angústia, de ficar Senhor, 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 começa a agradecer a Deus as bênçãos, começa a buscar diante do Senhor as promessas do Senhor para a tua vida e dizer, Senhor, eu confio em Ti, Tu nunca faltastes, Tu nunca me desamparastes, não é agora que o Senhor vai me deixar. Então começa a exercitar. Diálogo, pode falar um pouquinho, meu amor, sobre diálogo? Isso. Olha, diálogo é uma coisa... que tem o seu tempo para a mulher e o tempo para o homem, né? Às vezes o homem gosta de conversar bem objetivamente, palavras bem rápidas, respostas bem objetivas, e diálogo para a mulher alguém já disse que é uma lagoa bem grande, que ela entra dentro para nadar e não tem hora para sair. E que diálogo para o homem é um meio para se chegar ao fim, né? E vários estudos dizem que o homem tem por dia uma média de 10.000 palavras. E a mulher por dia... 25.000 palavras. 25.000 palavras. Agora imagina isso dentro de casa, trancado,
o homem 10 mil e a mulher 25 mil. Aí o homem acaba o estoque dele e a mulher tem uma sobra aí de 15 mil palavras. Então, para a mulher, às vezes ela pergunta para o homem, querido, e aí, como é que está sendo para você? Bom, e como é que você está sentindo? Bem. E olha, o que você está pensando? Nada. Olha, vai dando uma coisa ruim na mulher. A mulher vai ficando braba porque ela quer interagir, né? Diálogo para a mulher é um momento de interatividade. E às vezes para o homem, ele conversa só o necessário. Então é muito importante nesse momento você lembrar que você precisa ter um tempo de interação, tanto com a esposa, quanto com os filhos, quanto com a família. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, queridos, às vezes a gente quer dialogar na hora errada. Então, às vezes o marido tá lá e aí a gente tá querendo falar muito uma coisa e alguém tá assistindo uma reportagem que quer assistir ou fazendo trabalho e eu quero falar. E ao invés de falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é certo, mas eu estou usando a hora errada de falar. Às vezes o diálogo não funciona porque o jeito de falar é errado. É um jeito agressivo, é um jeito autoritário. Já chega rotulando o outro, dizendo, olha, seu preguiçoso. Chega para o filho e diz, ó, seu preguiçoso, você deixou suas coisas aqui desarrumadas. Então essa comunicação não é uma comunicação eficaz, não é eficiente. Aí não consegue ter diálogo. Diálogo é uma via de duas mãos. Um fala e o outro escuta e apreende e recebe. Então nós temos que ter sabedoria, temos que pedir a Deus, se na hora que você quer falar, aquilo não vai funcionar, porque o outro não está reagindo bem, é melhor você se calar, é melhor você ficar em silêncio, é melhor você buscar de Deus o momento certo, né? Às vezes está no meio de um conflito, de uma situação tensa, deixar a coisa se acalmar e chegar com amor, chegar com carinho e expressar o seu ponto de vista. Porque esse sim é um diálogo que vai fazer diferença, né, na vida das pessoas. Edivan está dizendo que para 3 mulheres são 75 mil palavras. Imagina se tiver 3 mulheres dentro de casa. Coitado de Irã, não é? Irã, que Deus tenha misericórdia, é Irã. uma dificuldade. Agora, eu queria também falar de respeito. Alguém falou aqui, eu acho que foi a Lourdes, aceitar o outro com as suas diferenças. Isso é muito sério. Verdade, Isso é muito sério. Tem pessoas que passam a vida toda tentando mudar o outro. E isso não funciona, querido. Só quem muda o outro é o Espírito Santo. A gente só se lapida um ao outro. A gente melhora, mas a gente não tem esse poder de mudar. Quem na verdade muda é o seu. Então ao invés de passar a maior parte do tempo criticando e falando que você tinha que ser assim, você tinha que fazer assim, é melhor você buscar ao Senhor para fazer essa obra que só Ele pode fazer. Investimento a gente já falou, né? Nos investimentos que precisam ser feitos nesse tempo, primeiro na gente. A gente tem que começar esse investimento primeiro com a gente. É buscar ao Senhor, é sair dessa crise mais crente, olha que responsabilidade, mais crente, mais confiante no Senhor, uma melhor esposa, uma melhor cozinheira, tenho certeza que eu estou saindo, não é, meu amor? E eu mais gordo, eu e meu filho. Mas olha, tá me surpreendendo, ontem eu filmei a receita que o meu marido fez de um pão de tapioca. Pena que vocês só vão ficar com a receita, porque Carlos II ainda vai editar. Ficou show! E já comeu tudo. Ficou... Oi? E comeu tudo. A gente já comeu tudo, ficou show de bola a receita do pão de tapioca do pastor Carlos Alberto. Eu que só conhecia a canjica, agora eu conheço também o pão de tapioca, né? Mas a gente tá indo pro finalzinho. A gente já vai terminar, mas só dizer que até pintar o cabelo da minha esposa eu pintei. Verdade. Nessa quarentena. É verdade. Eu disse, eu não vou ficar de cabelo branco dentro de casa, não vou ficar feia dentro de casa, não vou ficar desarrumada. Meu amor, você vai pintar o meu cabelo. E mandei uma foto pra minha cabeleireira, perguntando, olha aí a minha situação aqui. Mas é um momento, como a gente falou, de se reinventar. Quando a gente ama, a gente faz qualquer coisa para ajudar, né, aquela pessoa que a gente ama. Então, pra gente encerrar, eu queria que você meditasse nessa palavra, né? O pastor vai estar trazendo uma palavra agora de fechamento, né, para o nosso coração, para o seu coração, sobre esse texto da palavra de Deus, que na verdade começa lá em Filipenses 4, 6 e depois fica Filipenses 4, 7. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, ser conhecidos diante de Deus
as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Aí o verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, primeiro, não ande ansioso. Segundo, entregue a Deus, confia nele. Terceiro, a paz do Senhor vai invadir o seu coração se você fizer isso. E o verso 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, encha a sua cabeça com o que está em Filipenses 4, o verso 8. Leia em casa com a sua família, agora à noite, e medite nesse texto. Nós queremos orar por você, né? Queremos pedir que o Senhor venha com essa paz que excede o entendimento, invada a sua vida agora, invada a sua casa, aonde você abrir a sua boca, você possa ser um agente da paz de Cristo. E eu quero te encorajar a ligar para alguém e falar para alguém algo que você admira nessa pessoa. Essa semana nós tivemos a oportunidade de ligarmos para um casal, né? Ele estava aniversariando, mas eu não liguei apenas para dar os parabéns, mas sobretudo para dizer a ela o quanto eu a amava, o quanto eu a admirava, o quanto eu via nela uma pessoa tão especial, coisas assim que naturalmente a gente não diz para as pessoas. É verdade. Então vamos exercitar isso, liga para alguém ou da tua família, ou alguém da igreja, ou alguém do teu convívio, do teu trabalho, fala para essa pessoa coisas que vai abençoar ela, que vai deixar ela com um coração feliz, que você possa ser esse agente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e da paz de Cristo que excede todo entendimento. Vamos orar, queridos? Vamos pedir ao Senhor agora que venha nos abençoar. Pastor Carlos Alberto vai estar orando nesse Pai, nós abençoamos cada um daqueles que estão nos assistindo agora. Derrama a tua graça sobre a vida de cada pessoa, cada família, aonde quer que esteja. Derrama o teu Espírito Santo sobre cada lar e cada vida. Também, Deus, supre as necessidades de cada pessoa. Cada um que está passando por lutas, por privações, por dificuldades. Ó Deus, supre as necessidades. Abre as portas, ó Deus, na área financeira. Ó Deus, derrama a tua graça. Abençoa, Deus, para que essa pandemia se acabe logo em nome de Jesus. E tantas mortes parem de acontecer. Tem misericórdia não só do nosso Brasil, mas também do mundo inteiro. Nós imploramos que a bênção do Senhor se estenda não só sobre o nosso Nordeste, o nosso Brasil, mas também sobre o planeta Terra. Eu quero abençoar a cada vida agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deixa eu dar mais 2 avisos aqui. Não, primeiro eu quero dizer que Deison colocou aqui que está fazendo guisado e pirão. Quero comer esse guisado e esse pirão depois da quarentena, viu, Deison? E também o pessoal está pedindo a receita do pão de tapioca. Carlos II vai estar fazendo a edição do vídeo e aí a gente vai postar a receita, o vídeo junto com a receita para você. O aviso é, hoje à noite às 19 horas temos uma live no Casa Jovem. 19 horas, uma live, tem sido uma bênção, um verdadeiro tratado de teologia. Olha que eu já estudei várias cadeiras de teologia, tenho um mestrado em teologia e eu tenho sido tremendamente abençoada e edificada com as ministrações de Carlos II no Casa Jovem. Então você lembra o seu filho, seu adolescente, mas você também pode assistir no Instagram do Casa Jovem. Amanhã às 10 horas nós temos Qual é o Instagram aí do Casa Jovem? @ocasajovem. O Instagram é @ocasajovem, ok? Então, e amanhã nós vamos estar com o Facebook e o Instagram no culto da nossa igreja. Às 10 da manhã e às 18 horas. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Amamos vocês. Amém.